Estimado doutor Gelmir, alfabetização. Você, eu sei que aqui, ó, jornais, tudo jornal da nossa região aqui, ó. Tudo aqui, até fala aqui do Tiririca. E você aplicou isso também aqui, com vários candidatos que precisariam passar por uma prova mais detalhada, para ver se tinham aquele mínimo de capacitação para poder ser um candidato e um representante do povo, se fizer a eleição. A Constituição, ela exige, como um dos pressupostos para ser candidato, a prova da alfabetização. Então é um requisito muito importante que o juiz não pode deixar passar. Então tem aqueles que não conseguiram fazer a prova da alfabetização porque não tinham documento. Aí já é outro problema. Muitos atribuíram a enchente, a impossibilidade da prova. A impossibilidade da prova da alfabetização. Então tinha a questão da declaração de próprio punho, que sabia ler e escrever e coisa e tal. Então como essa declaração não foi firmada na minha presença nem de um servidor da Justiça Eleitoral e apresentava uma disparidade gráfica entre o que estava escrito e a assinatura, determinamos então que se submetessem a uma prova de escolaridade. Tivemos uma alegria muito grande que a Unidade se engajou nesse trabalho, formulou a prova, certo? Tirou as questões do site do MEC, Provinha Brasil, que é uma prova, são questões utilizadas para aferir o grau de alfabetização de crianças de primeiro ano. Então, a equipe da Unidade formulou esses questionamentos, 5 questões e um ditado, e 3 professoras, mestres em letras, fizeram a correção e ao final elas disseram se o candidato estava apto ou inapto. Aquele que foi considerado inapto, o registro dele foi indeferido. O TRE, em Florianópolis, manteve a decisão e o TSE, em algumas situações, reformulou a decisão, dizendo que o fato do sujeito ter apresentado a cópia da Carteira Nacional de Habilitação era prova suficiente de que ele era alfabetizado. Mas eu tive uma situação peculiar e que chamou a atenção e que inclusive eu pretendo fazer um artigo para encaminhar para os ministros do TSE. Um sujeito, ele não apresentou os documentos da escolaridade. Estavam longe, ele não tinha condições de buscar e resolveu se submeter à prova. E reprovou. Depois de reprovado, ele conseguiu os documentos e me trouxe. Aí eu já tinha julgado o processo dele, já tinha indeferido pelo resultado da prova, e a prova da escolaridade documental que ele trouxe não resolveu mais nada. Mas aí se eu não tivesse decidido, ainda estaria diante de um dilema. Ele tem prova documental de que ele frequentou a escola, mas ele tem a prova documental de que ele não é alfabetizado. Aí qual é o parâmetro que o juiz vai utilizar? Eu não teria dúvida nenhuma em negar o registro em decorrência da prova que ele fez de que não sabe ler e escrever. Exatamente. Então o fato de ele ter uma carteira de motorista não dá o direito de presumir que ele saiba ler e escrever. Me dá o direito de duvidar a forma pela qual ele obteve essa Carteira Nacional de Habilitação. E eu ia chegar ali. Exatamente. Porque há muitos anos atrás... E ainda hoje ocorre isso? Ainda tem alguns casos que devem ocorrer, infelizmente devem ocorrer, mas a gente tinha conhecimento, e quem é da velha guarda sabe disso. Há muitos anos atrás, principalmente nos pleitos eleitorais, se ganhava mesmo uma carteira de habilitação. Exatamente, com muita então eu facilidade. acho que a sua decisão era uma decisão mais coerente mesmo. Exatamente. E eu entendo que isso é uma função da Justiça Eleitoral, porque se o sujeito é ficha limpa ou é analfabeto ou ficha suja, quem tem que ver isso é a Justiça Eleitoral. O juiz tem que decidir. Se o juiz defere o registro de candidatura, é porque isso está comprovado. Porque o eleitor não tem aonde verificar se o sujeito é ficha suja, se ele é alfabetizado. Não existe você chegar em algum órgão para saber. Então, a Justiça Eleitoral tem que cumprir com essa sua obrigação, certo? E o caso de fraude em Presidente Nereu, de títulos de pessoas que não residiam lá, isso também foi uma polêmica danada aí, né? Foi uma polêmica danada. Isso é uma prática corriqueira que sempre vem ocorrendo. Tanto é que as pessoas que eu abordei em Presidente Nereu disseram, mas isso sempre aconteceu, como é que nunca deu em nada? A cada vez que eu recebo denúncias desse fato, eu vou verificar, inclusive pessoalmente, em loco. Em loco. Em loco. Se eu constatar que no endereço que ele deu ele não está residindo, eu tomo as providências necessárias para
cancelar o registro. Né? Então, assim, acho que o juiz tem essa função, é obrigado a verificar isso. Existem situações em que há notícia de que isso ocorreu. Né? Então, cabe aos partidos políticos eles me indicarem nomes e endereços para que eu vá. Porque pedir recadastramento não resolve, porque o recadastramento ele é feito após as eleições. Aí o estrago dessas transferências irregulares já aconteceu. E elas acontecem, essas transferências irregulares, acontecem sempre nos últimos meses, nos últimos dias de alistamento antes das eleições. Que então, tem aquele prazo, claro. Exatamente. Então, o recadastramento eleitoral nunca vai pegar essa situação. A única forma é como ocorreu em Presidente Nereu, os partidos políticos indicaram nomes, indicaram pessoas e nós fomos aos locais respectivos e não achamos. Tanto é que foram 117 inscrições canceladas. O leva e traz no dia da eleição. Tem muito esquema de o cara levar o eleitor, vai um carro sem nada, nada pintado, nada colado, mas tá fazendo a campanhazinha política, levando para cá, levando para lá, leva para onde mais daqui, aí já vai junto a cédulazinha, se bobear já vai um dinheirinho pro café. Como é que vai fiscalizar isso, doutor Gelmir? Olha, hoje cada partido político, cada candidato e sua equipe são fiscais da Justiça Eleitoral. Se isso estiver ocorrendo, nós vamos receber a denúncia, nós vamos apurar e vamos pegar. O próprio eleitor, hoje, ele nos é um grande fiscal, um grande contribuinte para a regularidade das eleições. Se ele verificar uma situação, ele pode ligar no telefone da Justiça Eleitoral 3521-4803, ele não precisa se identificar, ele só precisa dizer o carro, a placa, o tipo do carro que está fazendo o transporte que nós vamos apurar. Vamos repetir o número? 3521? 4803. Pode denunciar que o nome não vai ser mantido em segredo. Vai ser mantido sigilo. Cabine de votação. Eu estava lendo essa semana, parece que foi no jornal, ou ouvi na televisão, mas acho que foi no jornal, que eu não sei se é São Paulo, me parece que é São Paulo, que o Tribunal Eleitoral lá determinou que não vai poder se entrar na cabine de votação com celular e máquina fotográfica. Nada. Porque os caras querem bater para mostrar que votaram em tal candidato, para comprovar aquela ajuda, talvez que ganharam em troca de favor, não sei o quê. Aqui também vai funcionar isso? Igualmente, as regras são para o país inteiro. Para o país inteiro. O eleitor ele tem que deixar o telefone celular na mesa com o presidente e vai para a cabine sem nada. Sem máquina, sem celular, sem nada. Ele não pode gravar, não pode filmar nada. E pode levar um neto, um filho pequeno, pode levar? As pessoas que vão acompanhado com uma criança de colo, de mão, não tem problema. Não tem problema. Pode ir junto. O que não pode é alguém acompanhar a pessoa que por algum problema não possa exercer o direito do voto. Então, o direito do voto ele é personalíssimo, não pode ser exercido por outra pessoa. Então, o cego, por exemplo, se ele conhece a leitura em braille, ele vai lá votar porque as máquinas estão preparadas para isso. Agora, se ele não conhece essa linguagem em braille, não é uma outra pessoa que vai exercitar o voto por ele.